portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, dando continuidade aqui ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E antes, convido você a participar do programa de hoje. Mande a sua mensagem lá no Facebook da TV Mundo Maior, é facebook.com/TV Mundo Maior. Nós já deixamos lá um post para que você mande a sua mensagem e já vi aqui, André, que temos algumas mensagens, daqui a pouco a gente traz aqui no programa. Você pode participar também pelo WhatsApp da TV. O telefone é 11 99643 3827. Mande a sua mensagem ou mande também a sua pergunta sobre o tema de hoje, que daqui a pouco nós trazemos aqui para o programa. André, então, dando continuidade, estávamos sobre... Do mesmo modo, Júlio, do mesmo modo que as crianças querem saber, os homens adultos querem saber, as religiões procuram uma explicação, a doutrina espírita também. Isso nós vamos ver no próximo slide, já você pode colocar para as pessoas, olha lá. Na doutrina espírita, essa foi a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores. Agora, é importante lembrar o seguinte, todo mundo pergunta assim, quem criou o universo? Quem é o responsável por todas as coisas? Só que Kardec, ele era tão meticuloso, tão rigoroso no seu raciocínio científico, que ele faz essa pergunta com uma importante diferença lógica, ou, para os que são mais especializados no assunto, uma diferença ontológica. Porque no próximo slide, nós já vamos ver, já pode passar para ele, nós já vamos ver. Quando você pergunta quem, você está se referindo a que pessoa? A palavra quem, um pronome, quer dizer que pessoa. Então, quando você pergunta quem é Deus, quem é o Criador, você está querendo saber que pessoa é o Criador. Coisa que, obviamente, não pode ser, porque a pessoa é a criatura. Sim. Então, você estaria perguntando que criatura é o Criador. Não há sentido lógico nisto. Agora, Kardec substitui a palavra quem pela palavra que é um pronome interrogativo, que quer dizer o quê? Como você está vendo, que coisa é o Criador? Que coisa? Não é uma pessoa, mas na falta de uma melhor designação, Kardec quer saber exatamente o que ele coloca na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que está aí na tela. Olha lá. Que é Deus? Não é quem é Deus. Porque seria que pessoa é Deus, se fosse quem. Mas não é isso que Kardec quer saber. Ele pergunta aos espíritos, que é Deus? O quê? Que coisa é a divindade? Como que os espíritos podem responder a isto? Vamos acompanhar no slide seguinte um raciocínio que nós queremos que você vá conosco, gradualmente. Põe na geral aqui para mim, olha. Pode pôr a geral, antes do slide, isso. Tá vendo aqui? Nós temos um raciocínio que está estampado neste slide e nos próximos slides também. Pode voltar para o slide agora, Everaldo, por favor? Olha lá. As diversas crenças definiam Deus por meio dos seus poderes. Eles não tinham outra forma para definir esse Deus, quem é o Criador. Então diziam que Deus era grande, poderoso, imbatível, Senhor dos exércitos, e em uma inumerável qualificação que não era capaz de traduzir ou se aproximar da verdadeira essência da divindade. Porque você está dizendo que ele é forte, mas você está dizendo que ele tem uma qualidade de ser forte. Então, você não consegue definir aquele ser na sua essência, você só está dizendo o que ele é. Senhor dos exércitos, grande, poderoso, mas você não está dizendo o que ele é.
Se você pergunta um tanque de guerra o que é, você pode falar é forte, é de metal, mas você não está dizendo o que é. Exatamente. Você não está dizendo que é uma arma movida a motor, blindada para ataque. Você não está definindo isso, você está dizendo o que ele é. Ele é forte, ele é veloz, ele é pesado, mas você não está dizendo o que um tanque de guerra é. Você está dizendo quais são as suas características. Então, essas religiões tentavam explicar Deus por dizerem alguma coisa a respeito do que ele era, sem conseguir chegar no foco. André, Fala. Antes da gente até passar para o próximo slide, a gente poderia atribuir essa concepção das primeiras religiões por um aspecto muito físico, muito visceral que elas tinham em viver aqui na Terra e tentar trazer esse Deus para cá. Isso. Que a gente vê que todas as qualificações têm a ver com força, com brutalidade, com grandiosidade física, né? Eu não digo uma brutalidade, Júlio, no sentido de ser agressivo, Ah, mas sim, uma sim. coisa que realmente era muito maior do que as pessoas Sim. podiam ser. E né? física, né? Física. Sempre física. Porque era uma expressão que, se o homem tem essas qualidades em determinada medida, quem o criou também deverá tê-las. Sem E dúvida. esse é um raciocínio lógico. Ainda que embrionário, partindo do ponto de vista do ser humano, ainda assim já demonstrava uma tentativa de causar ou de entender pelo efeito a causa. Mas, usando esse raciocínio que o Júlio aqui relembrou dessas religiões, etc., se nós usarmos esse mesmo raciocínio de forma lúcida, vamos compreender melhor a essência da divindade. Vamos então para o slide seguinte. Vejam só. Oh, que lindinho! O título desses slides é O efeito demonstra a causa. Vejam só. Se você vê gatinhos, esses filhotinhos, nós sabemos que não nasceram do cruzamento de pombas, mas sim de gatos. Se você encontra um filhote de tartaruga, você não vai ter dúvida alguma que ela é filha de uma tartaruga e não de um macaco, porque as características dela demonstram isto. Então vejam só, mesmo que a gente não veja o casal originário, o casal que deu origem àqueles filhotes, nós sabemos que os filhotes são da mesma espécie dos seus pais, inclusive no caso do ser humano. Ninguém vê um bebezinho sem estar na presença dos pais e pensa que ele é um chimpanzé. Pensa que ele é filho da chita. Por quê? Porque ele não tem características de chimpanzé, apesar de ser muito parecido. Sim. 2 pernas, 2 braços, cabeça, olhos, tudo que um chimpanzé tem um bebê. Mas você sabe que ele não é um chimpanzé, ele é um ser humano, ele pertence a uma outra estrutura biológica. Então, esse é o raciocínio que nós começamos a usar para que a gente chegue depois ao que os espíritos responderam. E nós vamos ver nessa sequência, no próximo slide. Quando nós falamos a você a respeito do efeito que demonstra a causa, nesses casos aqui dos animais, nós não estamos nos referindo somente aos corpos materiais. Porque naturalmente as pessoas podem falar, mas claro, o corpo procede do corpo. Mas nós estamos nos referindo também à forma de ser, aos temperamentos, às características emocionais de cada um daqueles seres. Então, não estamos apenas falando da carne, estamos falando de algo que está por detrás da carne. E se nós observarmos na escala evolutiva dos seres, o homem é o mais capaz dentre todos. Está aí no texto, veja só. Dentre todos os seres da criação, o homem é o mais capaz, o único dotado de uma inteligência completa, com capacidade para combinar raciocínios, para mudar o mundo de forma consciente e criadora. Não é mesmo? Exatamente. Você conhece algum outro ser que foi criado na Terra, que tem as capacidades do ser humano, Júlio? Nenhum, só nós mesmos, né? Nós encontramos animais muito destros, né? Sim, Muito sem experientes, dúvida. mas eles só fazem aquilo do mesmo jeito, em toda a história de existência. E acho que essa capacidade criadora também é uma questão muito importante para o ser humano, né? Porque a gente vê animais que criam também,
Mas como você disse, eles criam sempre da mesma forma, usando o que eles já têm ali no instinto deles. Isso, né? a inteligência instintiva dá ao animal essa propensão de fazer o ninho daquele jeito. Você vê um ninho de João de Barro, é uma maravilha. É perfeito, né? Tem casinhas, tem quartinhos, mas todos os Joãos de Barro vão fazer sempre daquele jeito. O homem não. O homem constrói, pega o princípio e vai mudando, ele compreende a essência e vai alterando as coisas, vai modificando a natureza. Ele dá um novo sentido ao sentido velho. Então, vamos no próximo slide continuar a respeito dessa demonstração da causa através do efeito. Então, se nós usarmos a nossa inteligência, nós podemos dizer que o homem é muito criativo, muito engenhoso, mas que tudo o que o homem construiu pertence a ele. É fácil de entender isso. Mas tudo aquilo que o homem não construiu foi causado por outra coisa, que não ele mesmo. O homem é causador de muitas coisas. Sim. Você chega em casa e encontra um omelete esperando você e a sua fome. Você não vai ter dúvida que aquele omelete foi feito por alguém. Alguém criou aquilo, tirou do ovo, pôs na frigideira, fez ele aquecer, fez o conteúdo ficar gostoso, no ponto. Então você sabe que aquilo foi causado por uma causa estranha a você. Mas você sabe, ou foi a cozinheira, ou foi a sua mãe, ou foi a sua esposa, ou foi o restaurante que mandou. Alguém fez. Agora, não há nenhuma dúvida de que aquilo que o homem não mudou, que o homem não inventou, que o homem não construiu com a sua inteligência, alguma coisa fez. E é isso que no slide nós vamos continuar neste raciocínio que eu quero que você nos acompanhe. Vamos lá, nesse mesmo slide. Se os gatos nascem dos gatos, os cães dos cães, as aves das aves, os homens dos homens, o Criador deve possuir os atributos das criaturas que gerou. Devem estes atributos estarem contidos no Criador. Pois estes seres não criaram a si mesmos, nem foram criados pelos homens. Não foram os homens que criaram os gatos, as tartarugas, Exatamente. os macacos. Isto já estava aqui quando os homens também estavam chegando. Se não é a ação dos homens, não foram os homens que criaram, alguém deve ter feito. E da mesma forma, como os homens não se autocriaram, na inteligência especialmente, alguém deve ter feito isso. Alguém fez. Não é? E já já nós vamos ver? continuar falando sobre isso. No próximo bloco do programa nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até lá.